E essa palavra que você falou é interessante, me trouxe agora até um livro que eu estou lendo, A Ciência do Sucesso, Napoleão Hill, fala sobre isso, fala que a gente quer essa recompensa imediata, a nossa mente ela procura o tempo inteiro a recompensa imediata. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao DeliveryCast, podcast onde a gente vai trazer atalhos que você pode pegar para chegar aos 50 mil de faturamento por mês no delivery e obstáculos que você vai ter que enfrentar para poder chegar lá. E mais, 50 mil por mês de faturamento no delivery pelos seus canais próprios de atendimento, seu WhatsApp, seu aplicativo próprio, sem ter que depender de aplicativos terceiros, né? Os marketplaces de delivery, que são aqueles aplicativos onde você se cadastra e eles trazem as vendas para você. Aqui a gente ensina você a vender pelos seus meios próprios de atendimento. Não só aqui no podcast, mas também em todas as nossas redes. No nosso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todo lugar a gente está aí ensinando a mesma coisa, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Siqueira. Para quem me conhece também, sou especialista em marketing para delivery, mais especificamente marketing digital. E aqui eu tô com o meu pai, que é especialista em que você é especialista? Eu sou especialista em queda de cabelo, porque 20 anos dentro de um restaurante os cabelos caem. Mas isso quer dizer também que é experiência, né? Que eu aprendi o que dá certo, o que não dá certo, eu apliquei muitas coisas. E eu entendi que a gente vender pelos nossos próprios aplicativos sem depender de ninguém e conquistar os nossos clientes, porque são nossos, a gente tem o contato deles, a gente fala direto com eles, isso é muito importante. E eu decidi passar isso para todos os donos de restaurantes do Brasil. Eu não entendi eu não sei se ganhar experiência faz o cabelo cair, mas se for, eu prefiro ficar sem experiência e ficar com o meu cabelo. A gente vai saber se isso é verdade ou é mentira ou é apenas fake news se cai o cabelo, se a gente começar a conhecer vários donos de restaurante. E a maioria tivessem sem o cabelo. Sem o cabelo. Ou pode ser genética, né? Pode ser também. E se for genética, eu tô ferrado de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, você vai ter que fazer o implante. Já vai fazendo aí uma reserva do implante para quando começar a cair, você já pagar à vista isso aí, cara. Aí vai ser inevitável. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é a diferença entre a venda passiva e a venda ativa. A gente acredita muito, né? A gente prega isso, praticamente é a nossa pregação, que o melhor jeito de você vender pelo delivery é a venda ativa. É você ativamente conquistar novos clientes todos os dias, transformar... Na verdade, não é nem conquistar clientes, né? Você começa conquistando audiência, você começa conquistando pessoas que te conhecem, vamos dizer assim. Então, você começa a ter mais seguidores no seu Instagram, você começa a ter mais pessoas que veem os vídeos do seu produto, você começa a ter mais pessoas que interagem com você nas redes sociais, começa a ter mais pessoas que veem você lá no Google, né? A gente usa esses meios digitais para atrair a maior quantidade de pessoas qualificadas possíveis. E aí, depois de atrair a maior quantidade de pessoas qualificadas possíveis, você vende para uma parte delas. Por que para uma parte? Porque, infelizmente, a gente não vende para todo mundo, né? Hoje a gente tem lá no Instagram do Burguesene 24 mil seguidores, né? Na data que eu estou gravando esse podcast. Pode ser que quando você está vendo tenha mais. Mas a gente não vende para os 24 mil. Por exemplo, no nosso aplicativo próprio a gente tem uns 4.100 clientes ativos, mais ou menos, da última vez que eu olhei. 4.100 clientes que já pediram pelo nosso aplicativo próprio. Então é um número um pouco distante dos 24 mil que estão lá no nosso Instagram. Mas a gente está o tempo todo conversando, dialogando com as pessoas que estão lá no nosso Instagram para tentar converter eles em clientes. E depois que você converte eles em clientes, vem o trabalho de fidelização, né? Que eu até postei esses dias aí, eu fiz um vídeo essa semana mostrando o resultado que o nosso programa de fidelidade já tinha trazido pra gente, que ao longo do tempo, só o nosso programa de fidelidade já deu mais de 15 mil reais de desconto para os clientes, mas ele trouxe de faturamento mais de 600 mil reais pelo nosso aplicativo próprio. Então, a gente trabalha muito bem a fidelização do cliente também, que isso é importante. Mas esse é o processo de venda ativa, né? A gente trabalha ativamente para isso. Quando eu digo ativo, é o quê? Você faz ações, a gente faz ações todos os dias para ter esse resultado. Mas tem a venda passiva também, né? E quando você começou, você não começou com a venda ativa, você começou com a venda passiva. Que era, eu acho que, tirando o panfleto, que era meio que uma forma ativa de você divulgar o seu negócio, era a única forma que tinha naquela época de vender, né? E o panfleto foi quando eu tive o dinheiro, né? Porque, na verdade, quando eu comecei, eu não tinha nenhum dinheiro para panfleto. Foi passivo do passivo, digamos assim, porque
Eu abri lá aquelas portinhas, né? Eram 2 janelinhas, que por sinal até hoje elas continuam lá, mas aquilo não é simpatia, nem é... Na Bahia fala mandinga. Não é mandinga, não. Não é mandinga, nem simpatia, não. É porque todo mundo acha aquela janelinha da hora. Começou em 2002, era só virado para a rua assim. E aquela janelinha tem um fato curioso, interessante. Eu não sei se eu conto agora ou deixo para o podcast de curiosidades, mas eu vou contar agora. Aquela janelinha a gente mandou fazer de um jeito, o cara foi lá, um serralheiro, e fez da forma errada. E aí, até era para ser para dentro, né? Isso, era para ser um balcão para dentro. Exatamente. E aí virou um balcão pro lado da rua. Virou um balcão pro lado da rua. Sua mãe explicou como era, o serralheiro entendeu errado e ficou pro lado da rua. E acabou virando um balcãozinho, abre uma parte para baixo, outra para cima. E eu até brinco, e hoje é o lugar que passa as entregas pros motoboys, e aí eu falo assim, cara, deve ter alguma magia nessa janelinha, porque tem um salão aqui, tem a parte de computador do atendimento, e várias pessoas chegam ali até hoje e querem ir pela janelinha, a gente tem que avisar que não, que é a parte do motoboy. Ó, eu busquei aqui no Google o significado da palavra passivo. Tá? Passivo. Um dos significados no dicionário aqui é sem iniciativa, indiferente, apático. Isso. Tá? Quando você fala passivo, esse é em relação a uma pessoa, né? Uma pessoa passiva, uma pessoa sem iniciativa, passiva. Indiferente, apática. O significado principal é que sofre ou é objeto de uma ação ou impressão. Ou seja, não é, quando a gente fala venda passiva, não é você que está fazendo a ação, na verdade está sofrendo a ação, né? Sofrendo. Você está sofrendo aquela ação, você está sendo objeto de uma ação. Isso aí é tão real porque eu falei passivo do passivo, porque na verdade eu não tinha nem dinheiro para o panfleto. Sim. E aí eu abri aquela janelinha para a rua, ficou aquela janelinha para a rua, as pessoas passavam ali, eu tinha um bannerzinho, uma placa, onde na época eu vendia X-salada e X-burger, e aí eu ficava contando com a sorte, né? Ficava contando com Deus, com as orações, mas com marketing eu não tinha nenhuma forma de marketing. Já a palavra ativo, o significado que ele traz é que exerce ação, que age. E o segundo significado que ele traz é que tem a faculdade de agir. Ou seja, quando a gente fala de ativo, é que você está entrando em ação para trazer novos clientes. Quando você fala de passivo, é que você está buscando uma avenida, buscando um lugar de alto fluxo de pessoas. Que você imagina, né? Que as pessoas vão passar ali e entrar no seu restaurante, entrar no seu comércio, né? Exato. Porque, então você espera o cliente vir até você. E essa mentalidade, isso aí era de lá, mentalidade lá atrás, né? Sim. Porque quando eu comecei eu só olhava para a avenida. Mas na verdade você sabe que hoje onde é o Hambúrguer Zene só tem casas do lado. E eu era tão doido, não sei se eu melhorei muito ou piorou a loucura, mas deve ter melhorado, que eu não fui para uma avenida, eu fui para aquela rua, né? Que é uma rua que, se você passar hoje, começou em 2002 e você chega em 2022, você olhar, você fala assim, cara, eu não monto. Porque o fato é que o Hambúrguer Zene também não era um ponto comercial, era uma casa, era a sua casa, né? Era a minha casa. E eu tive a ideia de passar para sua mãe ali, falei para sua mãe que ela sempre gostava de ganhar um dinheirinho. Eu casei com uma mulher meio cigana, que sempre se virou, vendeu roupa, vendeu as coisas. Ia de casa em casa e estava sempre vendendo alguma coisa. Sempre vendendo alguma coisa. Se a pessoa falava para ela tudo bem, ela fala tudo bem, eu sou a Cleide, quer comprar isso aqui? Então ela sempre foi vendedora. E aí, como eu era sócio numa padaria, o padeiro começou a fazer pão lá e eu resolvi. Tive a ideia, né, que na época não era hamburgueria, não existia nem hambúrguer artesanal. Se existisse, estava muito longe do meu conhecimento. Era lancheteria, que vendia X-salada, era modinha, X-salada e X-burger. E o preço era absurdo. Só tinha essas duas opções. Só essas duas opções e era R$1 na época. Caramba. Em 2002, é isso mesmo, era R$1. E esses dias eu achei, nós vamos postar até, eu achei o panfletinho da época. Quando eu tinha aquele dinheiro, amarelo? Isso, aquele amarelo, eu fiz um cardápiozinho e tal, e eu vi os preços, né? É bom relembrar que isso faz tempo, cara. R$1, R$1,50 um lanchinho. Então eu montei lá. E aí eu falei, ela vai fazer R$50 por dia, e aí ela não vai ficar me pedindo dinheiro. E aí eu montei. E ela muito ingênua na época, que hoje de ingênua não tem mais nada. Ela não vai falar quanto ela fatura hoje com o que ela faz. Mas naquela época ela falou, amor, eu faturei R$200. Eu falei, o quê? R$200, nós somos sócios agora. E aí foi que começou o Hambúrguer Zene, né? Então a ideia era ter um negócio
e simplesmente as pessoas iam passar, iam ver e iam lá comprar. Iam e lá naquela comprar. época funcionava, né? Sim. Você tá falando aí que ela vendeu, pô, R$200. A gente tá falando de 2002. R$200 era uma grana. E num lugar que não era avenida, né? Num lugar que não era avenida. Tem um bom movimento de pessoas, mas é muito carro, né? Muito carro que passa. Não é um local onde as pessoas vão a pé e passam e tal. É uma ladeira, né? Que a gente até brinca que os clientes que, quando não tinha mesa nem nada, os clientes tinham que ficar se equilibrando lá para tentar comer. E fora que eles comiam o lanche e vinham pro cantinho do estômago, assim, porque o cliente ficava assim, né? É bom que Literalmente dava mais espaço, dava mais fome, né? É, verdade. E então a ideia era, na verdade, você estava indo contra o senso comum, porque o senso comum seria você procurar a avenida, Exatamente. porque a avenida tem uma alta passagem de pessoas e as pessoas vão entrar no seu negócio. É a mesma comparação que a gente sempre faz com o vendedor de loja, né? O vendedor de loja de sapato, loja de roupa, que está no shopping ou que está numa rua bem movimentada. Aqui perto a gente tem a Vila Sabrina, né, que tem várias lojas. Sim. E a gente fala que o vendedor de loja, ele não é vendedor, ele é um tirador de pedido. Por quê? Exatamente. Ele não vai ativamente atrás do cliente, não é ele que vai atrás do cliente, né? Ele espera o cliente chegar até ele e o cliente que está lá dentro provavelmente já está ou tem o caroço, né? Sim, como, que eles chamam, né? Que é o como cara o que só pessoal vai pra fala. especular. Tem o só pra caroço que só olhar, vai para dar uma olhadinha e tal, mas tem uma parcela de pessoas que vai porque quer comprar. que quer comprar. Tipo, eu quero comprar um tênis, eu entrei numa fui loja comprar que vende uma chuteira tênis. pro seu irmão, né, de 9 anos, que Então. ele ficou me churiçando lá para comprar uma chuteira. Eu fui lá na Sabrina, não fui nem no shopping, e fui para comprar. Foi pra comprar. O cara só me mostrou as cores que tinha, da Nike, do Penalty, Adidas e tal, e só definiu Sim. isso aí. Então, não foi ele que apareceu com você, pra Não. você e falou assim, olha, você tem um filho, que tal você presentear o seu filho com essa linda chuteira, ele vai gostar muito E e tal. não desmerecendo a profissão do vendedor de loja, né? Não é Sim. desmerecendo, mas a grande realidade é que ele não vai ter que convencer muita Não. pessoa. Nem ele foi atrás da pessoa, a pessoa foi lá. Toda profissão é digna, né? Para depois vai assistir esse Delivery Cast aqui, um vendedor de sapato vai ficar xingando a gente, vai virar hater da gente. Mas Não. também se virar, eu vou continuar falando que ele é tirador de pedido. É um tirador de pedido. A questão não é se é certo, se é errado. Se é certo ou se- errado. A gente só está fazendo as É comparações. que ele não é um vendedor. Esse é o ponto. Agora, Tem um vendedor chato também, que é o vendedor de loja de surf. Nossa, eu já fui numa loja de surf e, cara, você quer se livrar do cara, né? muito chato. E parece que é um padrão. Toda loja de surf tem uns vendedores desses, assim, que é o cara que, tipo, ele quer ser muito seu amigo, assim. Ele Nunca te viu, nunca te viu, te viu a primeira vez. Você virou o melhor amigo dele. E aí ele fica querendo te empurrar um monte de produto e tal. Ele quer ser vendedor, mas do jeito errado, né? Porque aí ele fica tentando te empurrar um produto que você nem quer. E quando você sai de uma loja dessa, qual é a vontade que você tem? De nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Falar, putz, eu comprei. Eu já comprei, eu gastei, acho que foi R$150, um negócio assim. Há uns bons anos atrás eu gastei numa camiseta. Eu nem uso mais essa camiseta. Eu acho que eu odeio a camiseta, eu nem gosto da camiseta, mas foi só pela insistência do cara. Ele ficou insistindo, se livrar do cara. Pra me livrar dele, eu comprei e nunca mais voltei. E o pior é que ele acha que ele é bom vendedor, né? O pior é que ele acha que ele é bom vendedor. E o dono da loja acha que contratou um bom vendedor também. Então se você avaliar hoje, a gente falou de loja de roupa, loja de tênis, Sim. falou de delivery, falou de restaurante. A maioria dos negócios, no geral, fazem venda passiva. Não só restaurante, a maioria faz venda passiva. O cara procura um ponto comercial, ele quer que os clientes venham até ele e ele não faz nada para que os clientes venham até ele. Ele não age, né? Como a gente viu aqui no dicionário. Ele não parte para ação. Mas eu ia te falar uma coisa, você falando isso aí, para eu não perder o raciocínio aqui. Lá em 2002 isso era normal. Agora não é normal e não é saudável o cara pensar isso hoje. Com toda a evolução, né? Com tudo que está acontecendo, que é o que eu sei que você vai falar agora. Sim. Então, tem muitas pessoas que ficaram com a mentalidade de 2000, do ano 2000, 2002, daquela época, dos anos 90, e estão achando que na avenida vai resolver, que onde passa muitas pessoas. Então, entra para aquela estatística lá do Sebrae, que parece que aquela estatística também engessou, né, cara? Que é a cada 10 restaurantes que abre, ou restaurante, ou Qualquer comércio, empresa, empresa abre, 80% acaba fechando no período de até acho que 10 anos, né? Não sei se é 10 anos, eu acho que até menos. 5 eu acho. anos, Que é 5 parece. anos, 5 anos. Depois eu vou pegar a estatística depois a gente certinha pega e eu essa- coloco aí na descrição do vídeo. Agora, por que está acontecendo isso? Porque eles estão com aquela mesma mentalidade. Eu estava conversando esses dias com um rapaz, ele era até novo, e ele falou assim para mim, não, porque eu queria ir para a avenida e aquele ponto lá tinha que pagar luva. Eu falei, não entendi luva. Você é lutador de boxe, alguma coisa, eu tive que até zoar, né, cara? Porque eu sei o que é luva.
Mas esse negócio de luva eu escutava lá em 1992, 94. Que é um valor que você paga para ter o ponto, né? Para ter o ponto. E você perde esse valor e não é um valor baixo. E depois você vai para uma avenida e aí você vai para a venda passiva e você vai ter que pôr o joelho no chão todo dia e pedir a Deus para os clientes entrar naquela loja, né? Exatamente. Então, fala aí agora. E isso parou de acontecer por um motivo muito claro. É só qualquer um que está assistindo o podcast olhar na rua, não precisa nem trazer dados, né? Sim. Se for para trazer dados, tem muitos para trazer também. Por exemplo, um dado é que o Brasil é o segundo país do mundo que mais passa tempo em redes sociais. Acho que só perde para a Indonésia, se eu não me engano. Que eu queria saber o que tem de tão interessante na rede social deles lá que eles conseguem superar o Brasil. Mas esse é um dado muito interessante. Ou seja, a atenção das pessoas está voltada muito para redes sociais hoje em dia. Por mais que você esteja na avenida, as pessoas estão na avenida, elas estão passando na avenida e elas estão com a cabeça baixa olhando para o celular. Então. Um bom exemplo disso é que ano passado a gente foi em algumas lojas, né? Eu e a Letícia, minha noiva, que pode ser, provavelmente quando o pessoal assistir o podcast ela vai ser esposa, né? Que eu vou casar dia 4 de junho. Você não escapa. Não vai ter jeito, Já não vai ter pra onde correr. Já Quer dizer, marcado. Até o dia do casamento dá pra eu correr e eu tô ameaçando ela todo dia com isso. Tipo assim, ó, me trata bem porque a gente não tá casado ainda. Passou do dia 4 já era. Passou do dia 4 já era. É a esposa. Mas enfim, a gente foi numa loja e a gente tava buscando uma árvore de Natal pra comprar, pra decorar a casa. Isso foi no Natal passado, né? Do ano passado. E aí a gente entrou numa loja e tal, e ela falou, você acha que o preço tá bom? Eu falei, cara, não sei. Pra você saber se o preço de alguma coisa tá bom ou não, se você tiver um produto parecido pra comparar, você vai lá e compara, certo? Certo. Então eu fui e pesquisei no Google, dentro da loja. Dentro da loja eu fui lá e pesquisei no Google. Falei, tá caro. Tem outras aqui na internet e tal, que estão mais baratas. Então vamos pra casa, a gente compra pela internet e depois, quando chegar, a gente compra as decorações e tal, ou já compra junto também, que vai sair mais barato. Acabou que a gente não comprou árvore de Natal nenhuma, eu gostei, porque a gente economizou, né? Quem queria comprar árvore de Natal era ela, não era eu. Mas isso que acontece hoje. Você compraria Se eu fosse pela comprar, eu internet. compraria pela internet. Se eu tivesse finalizado a venda, eu teria finalizado pela internet. Então, assim, pela essa história que você está contando aí, essa briga é desleal. Sim. Porque uma loja tem funcionários, tem uma estrutura, tem água, tem luz, tem todos os encargos. E aí você já perdeu essa briga. Se você tem a loja física e você não está na rede social fazendo a venda ativa, você já perdeu. Você não subiu nem no ringue. Né? Você nem subiu no ringue para brigar, para lutar. Agora vamos supor que essa mesma loja, mesmo que ela fosse física, tivesse aparecido um anúncio dela para mim no Facebook, no Instagram, falando, olha, você quer comprar decoração de Natal, quer comprar sua árvore de Natal, vem aqui que a gente tem as melhores, a melhor qualidade. Inclusive não teve nenhum vendedor para me informar lá dentro. Tipo, a loja estava cheia, estava lotada. A maior parte das pessoas eram pessoas de mais idade, né, que estavam lá comprando. Que eu vejo que é uma tendência também, não é que o físico vai acabar de uma hora para outra, né? Ou que vai ficar muito fraco. Mas ao longo do tempo as pessoas vão envelhecendo e as novas gerações vão ter a prática de pesquisar tudo pela internet, comprar tudo pela internet. Já tem, né, na verdade. Né? Ela pode até não comprar pela internet, mas a pesquisa vai ser por lá e ela vai achar a melhor opção por lá. Então, se você estiver na venda ativa e estiver aparecendo lá, suas chances de vender e ter resultado vai ser muito grande. Né? Exatamente. Porque o conceito, o princípio é o mesmo. Por que a gente procurava a avenida antigamente? A gente não, né? Que eu só tenho 22 anos. Mas por que os comerciantes procuravam a avenida? Porque era onde tinha a maior quantidade de pessoas o fluxo de passando. pessoas ali passando. Então você tentava chamar a atenção da maior quantidade de pessoas possíveis para que algumas delas se tornassem seus clientes. Sim. Com a rede social é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Mas a diferença é que a atenção das pessoas está cada vez mais no digital e não no físico, né? Então as pessoas ainda estão tentando chamar a atenção no lugar errado. Elas estão tentando colocar uma fachada nova, um outdoor super chamativo, sendo que as pessoas cores chamativas, sendo que as pessoas estão passando em frente à loja dela, só que olhando para o celular. E um detalhe que é muito importante da gente falar também, antigamente só as grandes redes de delivery, só os bem-sucedidos chegavam lá e até hoje assim, né, colocam a propaganda numa Globo da Vida, numa Record, no SBT, sim, pagando milhões. E hoje, pela rede social, você tem a mesma condição da Coca-Cola, do McDonald's, do Burger King, de grandes redes de aparecer. Você, sim, com um pequeno investimento e fazendo o marketing certo, você aparece no mesmo local que eles aparecem, né?
E é isso que as pessoas não estão captando ainda. Eu não sei se a palavra certa seria a mesma condição, né? Porque claro que quando Não, eles têm mais recursos, exato. Sim, porque quando eles têm mais bola na recursos, a agulha, condição deles aparecerem é muito maior do que a Sim, sua. sim. Mas a ferramenta que Mas eles eu têm quis dizer a acesso, ferramenta, exato, né? é a mesma. A oportunidade. A oportunidade é exatamente a mesma. É a mesma. E muitas vezes a Coca-Cola pode estar tentando anunciar para uma pessoa e você também está tentando anunciar para essa mesma pessoa. Se o seu anúncio lá no Facebook, no Instagram, o anúncio do seu restaurante, fizer mais sentido para aquela pessoa do que o da Coca-Cola, o seu vai ganhar o leilão, né, que acontece lá na ferramenta, vai ganhar da Coca-Cola e vai aparecer para aquela pessoa. E há muitos anos atrás isso era improvável. Era impossível, não era nem improvável, né? Era impossível. Pô, quem é que aparece mais? Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais dinheiro. Porque os meios de anunciar eram televisão, rádio, revista, né? Que anunciar em revista é caro pra caramba também. Sei lá, no metrô você podia colocar um outdoor lá. Acho que existe ainda, deve ter alguém que compra. Elefante branco, mas existe. Acho que existe ainda, sei lá. Deve ter. Eu lembro que na minha época que eu ia pra escola, a revista que bombava lá, então eu sou novo, mas a revista ainda era muito forte na minha época, quando eu era criança, que era a Capricho, que era a revista tipo das meninas adolescentes. Caramba, e tal. Eu fiquei com medo de você falar que era Playboy. Cara. Não, a Playboy fazia sucesso entre os meninos, mas essa fazia sucesso entre as meninas. Mas a revista Capricho ainda fazia sucesso, porque ela pegava o que estava em tendência ali no momento. Tipo, eu lembro que tinha a revista Capricho do Crepúsculo. Aí era o filme que tava bombando na época, acho que devia ser 2009. E aí tinha todos os bastidores do Crepúsculo e tudo mais. E a MTV era muito forte ainda também, ela ainda era forte, tinha o acesso à MTV e tal, entre os jovens ainda era muito forte. Mas a MTV acabou justamente por causa do advento da internet, porque a MTV era o quê? Era um canal de televisão voltado para o jovem. E o jovem foi o primeiro a migrar totalmente para a internet. Então ainda tem MTV hoje, mas a MTV hoje ela é gringa, né? A MTV do Brasil, ela faliu, ela deixou de existir. Extinta, né? E hoje só passa um monte de tipo, reality show gringo lá, que eles só traduzem pro português e tal, tem o de férias com ex lá. Mas a MTV deixou de existir porque surgiu o YouTube. Então surgiu uma mídia alternativa onde as pessoas podiam ver clipe, elas não precisavam mais da MTV. E elas podiam discutir sobre o clipe, elas podiam dar a opinião delas, elas podiam ver aqueles que elas queriam, né? Porque, a MTV, sei lá, tinha 24 horas ali num dia pra mostrar alguns clipes. Só que começou a ter uma quantidade absurda que a MTV não conseguia mais mostrar. Né? Porque tinha o YouTube agora crescendo cada vez mais. Então, com o YouTube, as pessoas podiam escolher aquilo que elas queriam ver. Elas podiam escolher a música que elas queriam ver. E muitas vezes lá eles só conseguiam colocar as mais tocadas no momento. Inclusive, a MTV durante muito tempo era ela que decidia quem ia bombar. Se você conseguisse emplacar um clipe na MTV, cara, era certeza que você ia lotar casa de show, que você ia fazer turnê pelo Brasil todo. Então, os meios de comunicação eram muito monopolizados, né? Influenciava as pessoas. Exato, né? Eram poucas pessoas que tinham o controle dos meios de comunicação, né? Hoje eu vejo algum meio de comunicação postar alguma coisa e a juventude não concorda, já vai lá e desmascara na hora. Já vai no Twitter, vai nas redes sociais e fala, não tem nada a ver. Então, tá perdendo muita força, né, esses meios aí. Por isso que eles estão migrando também para as plataformas digitais, né? Exatamente. Porque Antigamente, eles entenderam essa tendência. Antigamente, né? Vamos dizer assim, a Globo decidia quem ia ser o presidente do Brasil. Sim. Se eles decidissem apoiar um certo candidato, por ser a maior rede de televisão, eles tinham o poder de decidir quem ia ser o candidato eleito, né? Porque hoje isso já era. Hoje isso já não é mais, né? A gente tem exemplos aí, não só no Brasil, mas no mundo todo, de candidatos sendo repercutindo e aparecendo por causa da internet e sendo eleitos por causa da internet, né? E aí isso gera até muita discussão. Mas tem um outro ponto também que eu quero falar, que é a venda passiva online. Não é só a venda passiva no meio físico, tem a venda passiva online também. Porque quando você se cadastra num aplicativo de delivery, seja ele iFood, Rappi, Uber Eats já não está mais aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito forte. Quando você se cadastra em algum aplicativo desses, o que você está fazendo? Você está se cadastrando num aplicativo que ele é uma avenida, uma praça de alimentação, né? Onde tem vários restaurantes ali. Você está competindo pela atenção das pessoas. Uma avenida digital. Uma avenida digital, uma praça de alimentação digital, onde tem vários restaurantes. A pessoa vai ver várias opções e ela vai decidir onde pedir. Mas o que você faz ativamente para conquistar mais clientes naquela plataforma? Não tem muita coisa que você consegue fazer. Você não consegue controlar muito bem se o restaurante do fulano vai aparecer primeiro do que o seu, né? Até porque a gente sabe, e são informações que essas próprias plataformas passam pra gente, é que é definido por um algoritmo. Sim. Então,
é a mesma coisa da Netflix, né? Se você assiste mais filme de ação na Netflix, quando você entrar no seu perfil, quais são os primeiros filmes que vão aparecer? De ação. Filmes de ação. O iFood, a Rappi, todos esses aplicativos funcionam da mesma forma. Se eu gosto mais de comer hambúrguer, quando eu abrir o iFood vão aparecer mais hamburguerias. Mas pode ser que eu abri hoje e hoje eu quero diferenciar, hoje eu quero comer um pastel. Cara, provavelmente não vai aparecer nenhuma pastelaria pra mim ali nas primeiras posições. Eu vou ter que ir lá e vou ter que pesquisar. E aí quando eu pesquisar eu vou ter várias opções. Aí seja o que Deus quiser, né? Aí vai aparecer de acordo com o algoritmo aquela que ele acha que eu tenho mais chance de pedir. Porque a ideia de quando você entra no aplicativo é que você saia dali comprando, né? A ideia do algoritmo é para que a sua chance de comprar aumente. Assim como a ideia da Netflix de você recomendar os melhores filmes para aquele usuário, é que você não só fique lá 40 minutos procurando um filme, desista e vai dormir, mas você encontre um filme que é legal, você tenha uma boa experiência, porque isso vai fazer o quê? Com que você continue usando o aplicativo, continue pagando a sua mensalidade. E o iFood, a Rappi ganha quando você finaliza o pedido e eles ganham a comissão deles. Então você não tem muito controle se você vai aparecer primeiro ou não. Quem controla isso é o algoritmo. Então acaba sendo também uma venda passiva. Apesar de ser online, é passivo. Não é você que está anunciando, aparecendo para o cliente. É o cliente que está te encontrando ou não. Como você é o cara do digital, tráfego pago, você trabalha com isso, tem experiência nisso, eu quero te fazer uma pergunta agora para você responder aí para a audiência, tá? Você acha que alguns donos de restaurantes que trabalhavam só com Uber Eats, eles fizeram uma divulgação pela rede social, mesmo no orgânico, que é aquela forma que não é paga, ou mesmo forma paga, fizeram divulgação do Uber Eats para vender mais pelo Uber Eats? Eles investiram dinheiro ali na rede social, investiram tempo para divulgar o Uber Eats, para que as vendas deles aumentassem? Você acha que tem alguns restaurantes que acredito que sim, e acredito que uma boa parte também, principalmente no caso do Uber Eats, tinham até contrato de exclusividade com o Uber Eats, né? Então, tinha alguns restaurantes que só vendiam por lá. Então, além deles divulgarem, era o único meio de vendas dele no delivery, era o Uber Eats, era o único canal de vendas dele. Assim como tem exclusivos da Rappi, se eu não me engano o Pérez é exclusivo da Rappi, tem alguns outros restaurantes que são exclusivos do iFood também. Certo. Então, essa exclusividade pode ser uma coisa até perigosa, né? Porque no caso de quem era exclusivo do Uber Eats, não só eles divulgavam para os clientes deles irem para o Uber Eats, como também eles só vendiam por lá. Então, o Uber Eats saiu do Brasil, e agora, né? E agora? Como é que fica? Qual que é a situação? Esse ponto que é importante, né? A gente falar sobre isso. Então, o cliente não era deles. Não era deles. O cliente era do Uber Eats. O Uber Eats foi embora, o cara simplesmente acordou no outro dia, perdeu o negócio dele. Ele teve que voltar para estaca zero, começar de novo. E assim, se ele tivesse pelo menos o e-mail e o telefone desses clientes, que os aplicativos não fornecem, ele poderia falar, olha, o Uber Eats está saindo do Brasil, mas estou te mandando um e-mail, estou te mandando aqui um WhatsApp, que agora você pode pedir pelo meu aplicativo próprio, você pode pedir pelos outros aplicativos em que eu estou cadastrado e tudo mais, mas esses aplicativos não fornecem. E eu acho que eles não fornecem com razão também. Eu não vou tirar a razão do iFood, da Rappi de não fornecer. Tem o Abi também agora, que inclusive a gente cadastrou o Hamburgueseria lá recentemente. Eu não tiro a razão deles, porque muito dono de restaurante acabava entrando em contato com o cliente falando, pede aqui pelo meu aplicativo próprio que é mais barato e tal. O que é inclusive uma prática que eu não recomendo. É ilegal. É ilegal pelo contrato que você assinou, né? Sim. Eles têm todo o direito de te banir se você fizer isso, e também não é ético. E além de não ser legal nem ético, não funciona. Por quê? O iFood, eu vou dar o exemplo do iFood porque é o maior, ele tem um trabalho muito bem feito em fidelizar o cliente pela plataforma. Então os clientes perguntam, às vezes, os alunos às vezes perguntam pra gente, como é que eu faço para tirar o cliente do iFood? Eu falo, você não faz, você não tira o cliente do iFood. Você não vai tirar o cliente do iFood. Ele faz um trabalho muito bom de fidelizar o cliente por lá. Porém, se você contar telefone, WhatsApp e aplicativo próprio, eles vendem muito mais do que o iFood. Hoje, no Brasil, esses outros meios vendem muito mais do que no iFood no Brasil. Ou seja, tem uma parcela de pessoas que só quer pedir pelo iFood, sim. Pela praticidade. Já tem os cupons lá. Já está fidelizado, já sabe como o aplicativo funciona. Tem essa parcela, mas tem uma outra parcela que sabe que geralmente pedindo pelo canal próprio, às vezes é mais barato, às vezes tem uma condição melhor.
ele é fidelizado naquele restaurante em si, então ele pede sempre no mesmo restaurante. Tem uma parcela muito maior de pessoas que usa os meios próprios para pedir. Então, muitas vezes o dono de restaurante se vê como refém do iFood, né? Ah, não, eu só consigo vender pelo iFood, se não for pelo iFood o meu cliente não quer pedir, eu não consigo tirar o cliente de lá. É porque ele está fazendo o trabalho errado. Ele está fazendo a venda passiva. Igual eu fazia lá em 2002, só que ele está no digital, mas na venda passiva. E não só isso, ele está tentando tirar o cara do iFood e trazer para os meios próprios dele. Quando na verdade ele deveria deixar esse cara lá no iFood, pedindo com ele pelo iFood. Porque o iFood seria mais, e é um braço de vendas para ele. Importante. E ele fomentar nas redes próprias dele. Exato, ele fomentar nas redes próprias dele. Pegar as pessoas que estão dispostas a baixar o aplicativo dele, aparecer para essas pessoas. As pessoas que estão dispostas a pedir pelo WhatsApp, ele achar essas pessoas, encontrar essas pessoas, aparecer para essas pessoas, né? Então, quando a gente fala de venda ativa e passiva, ela não é só no mundo físico, quando você está lá numa loja física e está tentando trazer o cliente para você. Quando você vende por aplicativos que você não tem o controle de como você aparece ou deixa de aparecer, do quanto você vende ou deixa de vender, quando esse controle está na mão de outra pessoa, também é uma venda passiva. Você está esperando os pedidos chegarem até você. Mas eu quero levantar um outro ponto que eu acho que isso vai ser importante até de você falar. Uma das características da venda passiva é que ela não dá muito trabalho, né? Ela não dá muito trabalho. Esse é o único ponto positivo que eu vejo na venda passiva. Pô, é muito bom. Eu pago uma taxa lá pro iFood, ele me traz clientes e eu só tenho que pagar aquela taxa e tá tudo certo, porque ele tá me trazendo clientes. Eu não tenho que fazer nenhum investimento do meu bolso, eu não tenho que fazer nenhum investimento de tempo para aprender a fazer a venda ativa, para aprender como é que eu anuncio no Facebook, como é que eu anuncio no Google, como é que eu posto direito nos meus stories, né? Como é que eu faço conteúdo legal nos meus stories para as pessoas querendo comprar de mim, como é que eu faço a minha ficha do Google lá, quando alguém pesquisar pizzaria em Campinas, a minha pizzaria aparecer. Pô, eu não preciso ter esse tempo de aprender tudo isso. Eu não preciso. Então eu não gasto dinheiro, não gasto tempo. Quer dizer, vamos dizer assim, você gasta dinheiro porque você tem que pagar uma taxa. Mas efetivamente para conquistar aquele novo cliente você não investe nada, você não gasta nada. É só a taxa que você paga pelo cliente que vem. Você não gasta tempo e o pedido chega até você. Então é mais fácil. Se eu falar que a venda ativa é mais fácil, eu vou estar mentindo. Ela é mais complicada. E aí o que acontece na questão eu queria saber o que acontece na questão da mente, assim, porque a gente viu aqui que o significado da palavra ativo, a pessoa que é ativa, é aquele que age, aquele que entra em ação. Por que você acha que muito dono de restaurante acaba não entrando em ação? É porque é mais difícil? É porque dá trabalho? Por que muito dono de restaurante não entra em ação para fazer? Se ele sabe que ele tem que fazer, por que ele não entra? Mas na verdade, nós somos preguiçosos por natureza, né? Porque lá no começo da humanidade, a gente não tinha o que tem hoje, lógico. A gente não tinha onde armazenar comida, não tinha geladeira, você não tinha freezer, você não tinha corte de carne, você não tinha aquela picanha, você não tinha a mordomia que tem hoje. Então, o que acontece? O homem tinha que sair para caçar, tinha aquela comunidade ali, aquela tribo, convivia ali aquelas pessoas, eles tinham a comida no momento, mas tinha incerteza se ia ter depois ou não. Então, o que acontece? O nosso cérebro foi condicionado a economizar energia. Pô, eu comi agora, cara, não sei quando eu vou comer. Então, a preguiça é isso. Só que o tempo mudou, chegou a evolução, chegou a energia elétrica, chegou tudo, só que a mente humana não mudou. Até o tipo de comida que a gente quer comer, né? Por que a gente gosta de comer um hamburgão com bacon, com bastante gordura? Bastante gordura. Não que vocês devam parar de comer hambúrguer, tá? Acho que vocês devem continuar comendo. Isso é totalmente saudável. Inclusive, e como no hambúrguer ZN. Inclusive, o hambúrguer é um alimento saudável, né? Se você não comer sempre, porque, pô, se você for tirar todos... Tirando aqueles que são muito industrializados, né? Como eu acho que a Coca-Cola não vai patrocinar a gente, acho que no próximo Delivery Cast eu vou pegar a garrafa da Coca e fazer igual o Ronaldo lá, o CR7, vou empurrar a Coca-Cola. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo e falar, mas o hambúrguer sim. Eu puxo pra mim. Coca-Cola não. Coca-Cola não. Inclusive, se a gente tivesse pego o hype na época, teria sido um bom vídeo pra fazer. Mas com certeza. Agora já faz tempo, já passou. Mas até o tipo de comida que a gente quer comer, né? Gordura. Pô, por que a gente gosta de comer tanta gordura? Porque a gordura, ela fica armazenada. Traz energia. Né? Ela traz energia, ela fica armazenada. Então, a gente evoluiu ao longo do tempo para comer comidas que a gente precisa ficar mais tempo sem comer, né? Fica saciado durante mais tempo, né? Então, a gente não evoluiu para querer comer cenoura, comer alface, comer beterraba, sei lá. Querer comer esse tipo de comida, né? Por isso que a gente acha mais gostoso comer
a comida gordurosa, porque é uma recompensa para esse nosso cérebro que ainda é primitivo, né? Primitivo, e essa palavra que você falou é interessante. Me trouxe agora até um livro que eu estou lendo, A Ciência do Sucesso, Napoleão Hill, fala sobre isso, fala que a gente quer essa recompensa imediata. A nossa mente, ela procura o tempo inteiro a recompensa imediata. Você fala assim, pô, você está assistindo um filme, do nada você fala, quero comer um doce. Você vai lá, sai procurando doce, você come o doce. Você quer a recompensa imediata. Agora, se eu chegar para você e falar, Leonardo, você começa uma dieta hoje, você vai começar uma alimentação diferenciada hoje, você vai cortar hambúrguer, doce, batata frita, todas essas... Na hora o seu cérebro vai falar, não, cara, isso aí não. Isso aí já começa uma luta interior ali. Por quê? Porque é um resultado a longo prazo. E o dono de restaurante não é diferente. Ele entra na rotina dele ali, que não é fácil. Eu tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu estou dentro de um lugar hostil, que a gente chama hostil, que a cozinha de restaurante, o ambiente de restaurante realmente é hostil, onde você tem que lidar todos os dias com várias situações. Então o dono de restaurante, ele pensa assim, poxa, cara, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que preocupar com compras, eu tenho que lidar com funcionários, eu tenho que lidar com motoboy, eu tenho que lidar com todas essas situações. E aí quando aparece dois camaradas falando na internet que o cara precisa ter uma venda ativa, que é ir para as redes sociais, aí o cara fala, não é possível. Precisa fazer tudo isso, ainda precisa fazer marketing? Precisa. Você precisa lutar contra a sua mente, você precisa, na verdade, salvar o seu negócio, porque é tão sério isso, que é salvar o seu negócio, porque você falou ali na parte do podcast, você falou assim, lógico que a loja física, eu acredito que ela não vai acabar, eu também acredito. Só que ela está sendo sucumbida, a palavra essa é sucumbida, né? Sucumbida. O sotaque de baiano não dá para falar essa palavra, não. Então, é melhor você não tentar falar a palavra difícil. Ela está sendo... acabando, cara. Ela está aos destruída. Poucos, destruída, se desgastando ali, entendeu? E o cara, eu participo de alguns grupos até para observar o comportamento dos donos de restaurante. O cara fica gastando muita energia ali, procurando um conforto para a vida dele, uma solução, porque ele fala assim, o teu restaurante, o iFood tá tocando hoje? Aí o outro fala, puta meu, só 2 pedidos. Aí o outro fala, e você, fulano? Aí começa aquela cadeia, né? E todo mundo começa, não, aqui também tá ruim, aqui também tá ruim. Até porque se tivesse... o cara que tá fazendo um monte de pedido no delivery não tem tempo para ficar no WhatsApp. Você tirou as palavras, você tá lendo o pensamento. Não tem tempo para ficar no WhatsApp você tá lá. A mãe de Iná, você tá lendo os pensamentos. É a conexão. A próxima palavra que eu ia falar é isso. O Flávio Augusto fala, o cara que eu vou dar os méritos pro Flávio Augusto, ele falou num podcast, o cara que é empreendedor, o cara que é visionário, o cara que está crescendo, ele não tem tempo para ficar falando de ninguém, ele não tem tempo para fazer comparação. Para ficar reclamando. Isso é real, cara. Você entendeu? Se você tem todos esses afazeres para fazer, eu sei que você tem, o dono de restaurante, o dono de delivery, e você está focado ali em fazer o marketing, em fazer divulgação, em fazer uma venda ativa, cara, você tem um processo que quando eu chego em casa, eu só penso em dormir, descansar, converso um pouco com minha esposa, fico ali com meu filho de 9 anos e tal, e eu não tenho tempo de ver essas coisas. Tanto é que as pessoas falam assim, pô, cara, você viu o que aconteceu, não sei o que? Eu falo, não sei, cara, eu não vi, faz tempo que eu não vejo televisão. E eu sempre falo isso e afirmo, eu não sou um alienado. Alienado é aquele cara que ele está ali no meio de uma guerra, Ucrânia e Rússia, míssil passando na cabeça dele, ele olha, ele é tão positivo, eu falo, não está acontecendo a guerra, não, isso aqui é festinha junina. Lógico, os principais fatos você fica sabendo, né? Sim, você fica sabendo, mas você não tem o controle sobre esses fatores externos. E você é um cara que você passa 24 horas com você. E se você agora já tem consciência que sua mente vai lutar o tempo inteiro para você não ter uma venda ativa, você não progredir, você não prosperar, o que você tem que fazer? Você tem que lutar contra isso, você tem que dar os passos, você mesmo tem que fazer, porque se o seu comércio fechar, se sua venda diminuir, se você começar a se prejudicar aí dentro do seu comércio, que é isso que vai acontecer se você não fizer, o único culpado é você mesmo. Não é sua esposa, não é seus funcionários, não é a gasolina que aumentou, não é nada, não é o próximo governo que vai vir, não é a Copa do Mundo, não é porque choveu, não é porque está sol, não é porque é pagamento, não é porque é vale, não é porque o país está quebrado. É sua mente que, na verdade, está falando tudo isso
e você está criando para você um conforto mental que você vai falar assim, putz, todo mundo está na mesma situação, cara. E na verdade não está, isso é uma grande mentira. E tem a expectativa que é gerada também, né, nesses aplicativos. Teve uma das pessoas que a gente, não vou citar o nome aqui, obviamente, mas foi um cara que a gente ajudou e tal, que estava começando uma hamburgueria, a gente foi lá, deu uma consultoria de graça para ele, gravou um vídeo com ele e tal. E aí, como eu já ia ter que gravar um vídeo ensinando como é que a pessoa faz o cardápio lá do iFood e tudo mais, que a gente até não foca mais hoje, né, em ensinar esse tipo de coisa, mas na época sim, eu fui lá e fiz com o cardápio dele. Você vai fazer assim, coloca foto, a descrição tem que colocar desse jeito, tudo mais. Aquilo que eu estava ensinando para ele basicamente serve para qualquer tipo de cardápio, né? Sim. Seu aplicativo próprio, cardápio digital que você manda para o WhatsApp, qualquer tipo de cardápio, até mesmo cardápio físico que você pode ter na sua loja. Então eu ensinei tudo para ele e tal, ele se cadastrou e aí passou um tempo e tal, e aí cara, como é que tá aí? Abriu, inaugurou e tal. Putz, cara, o iFood para mim foi uma decepção, pouco pedido, eu achei que ia vir mais pedido e tal. E eu foquei muito nessa palavra, foi uma decepção, porque você só se decepciona com alguma coisa quando você está colocando uma expectativa nela. Então o que ele estava esperando? Ele estava esperando que o único trabalho dele ia ser fazer hambúrguer. Fazer hambúrguer. E quem ia vender um hambúrguer para ele? O iFood. O iFood ia fazer todo o trabalho. O iFood vai fazer todo o trabalho por mim. Eu só faço o hambúrguer. O meu foco e o hambúrguer dele, inclusive, era bom. Os produtos, o cardápio, os produtos que ele estava fazendo eram bons produtos. Mas se você não faz esses produtos chegarem nas pessoas, o iFood não vai fazer isso por você. Ele pode até fazer, claro, é a função dele, mas numa escala que ela demora para acontecer. Você não vai cadastrar hoje no iFood e já vai sair vendendo um monte, entendeu? Eu já vi restaurantes orquestrarem um lançamento do restaurante pelas redes sociais, como foi o exemplo até do Pão com Carne, por exemplo, a hamburgueria, que desde o lançamento já bombou muito. O Pérez, hamburgueria também. Eu dou mais exemplo de hamburgueria porque é mais o nosso meio, né? Mas tem um detalhe, quando você fala do Pão com Carne, os caras postam todo dia. Todo dia. E eles postavam muito e orquestraram isso antes de lançar. E aí os caras já lançaram vendendo muito. Exatamente. Mas não foi por causa de aplicativo A ou B. Inclusive o exemplo do Pão com Carne aqui, que é uma hamburgueria aqui de São Paulo, para quem não conhece. Vou colocar o arroba deles aí na descrição para vocês darem uma olhada no Instagram deles. Eles não tinham delivery durante muito tempo. Acho que eles ficaram 2 anos sem ter delivery. O delivery foi começar depois. Entrar nos aplicativos foi começar depois. Mas enfim, eu já vi gente começar vendendo pelos meios próprios e começar vendendo muito. Agora, começar em qualquer uma dessas plataformas e começar vendendo muito, só acontece se você já for uma grande marca. E aí, beleza, agora estamos no Rappi e vamos fazer o nosso delivery por lá. Baixa o aplicativo do Rappi e pede com a gente por lá. Se você é um McDonald's, beleza, ótimo. Aí você vai vender pra caramba lá no Rappi. Agora, se você é uma marca que está começando do zero e acha que só colocar lá vai fazer você vender, não vai. Não é assim que funciona. Por quê? No momento que a gente está gravando aqui, são mais de 300 mil restaurantes no iFood hoje, né? Para falar especificamente do iFood. E tem bastante usuário? Tem bastante usuário, mas também cada vez mais tem mais concorrência. Tem mais gente abrindo restaurante em casa. Gente que começa com uma estrutura pequena, que começa do zero. Então, essa praça de alimentação está tendo cada vez mais opções. E você fica ali no meio delas, né? Você não se destaca e tal. E é bom você falando isso, que todo dia está abrindo restaurantes e está abrindo gente dentro, trabalhando dentro de casa. Tem muito dono de restaurante que cai na armadilha da ilusão. Qual é a ilusão? Ele fala assim, poxa, mas também, cara, a concorrência está acabando comigo. A concorrência é muita hamburgueria aqui do lado. Se o cara tem pizzaria, ele fala, também abriu muita pizzaria, o cara está vendendo a pizza ali a R$15, a minha pizza é R$50. O que você acha sobre isso? Qual é a resposta que você tem para as pessoas que pensam assim e falam sobre isso? Cara, o processo de venda ativa, um dos maiores benefícios dele é isso. Mesmo em um mercado totalmente concorrido, você pode se destacar. Tem um aspecto que é o PVE, que a gente não vai entrar aqui, vai ser tema de um outro podcast, que tem 2 coisas que você pode fazer lá dentro que você elimina a concorrência. Você não concorre. Que eu vou citar o que é, mas eu vou explicar melhor em outro podcast. Que é a originalidade do produto e a originalidade da marca. Se você faz essas 2 coisas, primeiro que você já elimina a concorrência. Não vai ter nem comparação. Porque só existe concorrência quando você é igual aos outros, certo? Certo. Porque como é que eu falo se isso aqui é caro ou barato? Essa escultura aqui dos Vingadores, ela é cara ou ela é barata?
se eu tiver outra igual para comparar e tiver outra igual sendo vendida mais barato, certo? Se um café que custa R$9 e outro que custa 3, né? Forem iguais, eu vou comprar o de 3. De 3. Obviamente. Agora, se o café de 9 ou 12... For da Starbucks, for um café que tem uma marca, que tem um conceito, que é feito de uma forma diferente, que escreve meu nome no copo. Se eu tomar e falar pro cara, não gostei, ele me dá outro na hora. Ele me dá outro na hora. Não discute. Que é uma experiência que eles falam, né? O café do seu jeito e tal. Se eu tomar o café do seu Manel na padaria de R$3, eu pôr e falar que não gostou, o que ele faz comigo? No mínimo ele te manda pra aquele lugar, joga o café no lixo e manda você embora, né? Solta os cachorros em cima de mim. Então assim, quando eu tô tomando um café da Starbucks, eu tô tomando um café da Starbucks. Quando eu tô tomando um café na padaria, as 10 padarias vendem o café igual, então as 10 estão competindo entre si. Então tem esse fator. Não, mas aí, então peraí. Há controvérsias. Então a Starbucks vende pouco café, né? Porque é 12 pau um café lá. Se um vende a R$12,50 e o outro vende a R$9, 12, 15, 16, tem até café de R$20. E o outro vende a R$2, R$3. O outro vende mais? Com certeza não. Inclusive a Starbucks é a maior compradora de café do mundo, né? Então acabou a concorrência. E compra muito café do Brasil, inclusive. Então a concorrência, isso aí não bate, cara. Essa palavra então a concorrência, ela tá na cabeça de quem usa isso como desculpa. Isso é uma crença limitante. Pro resultado que ela não tá tendo. Mas tem esse fator da diferenciação. Mas mesmo quando você não tem diferenciação, você não tem um diferencial, a rede social, mesmo que você tenha um produto igual aos outros, ela te dá o poder de aparecer mais. Sim. Do que os outros. Ela te dá esse poder. Desde que você esteja lá, né? Desde que você esteja lá da forma certa. E desde que você mantenha a frequência. Porque eu acho que tem que ser tema para outro podcast, que tem pessoas que começam na rede social, posta 15 dias e fala, Léo, não dá certo, mano. Eu postei 15 dias, não tá funcionando, eu não consegui 1.000 clientes, porque eu postei 15 dias. Então, é aquilo que você falou, tá tudo dentro da sua mente. Você cria uma alta expectativa, só que você não pensa no trabalho, porque sua mente quer economizar energia. Você está se decepcionando por algo que você não fez. Sim. Se a gente falar do Whindersson, se falar do Felipe Neto, desses caras que estão aí na internet há quantos anos postando todos os dias os caras mantêm alta performance até hoje. E a gente tá falando dos caras que começaram lá. Mas e o exemplo do Luva de Pedreiro? Exatamente. Que foi um moleque que começou do nada. Ele poderia pensar também, putz, já existe o Whindersson, já existe o Felipe Neto, sei lá, já tem o Casimiro, não tem mais espaço pra mim. Não tem mais espaço pra mim. E aí, como você explica isso? Né? Querendo ou não, na rede social todo mundo tá concorrendo pela atenção. Então ele poderia pensar, eu não vou ficar aqui gravando os vídeos porque não tem espaço. Isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar em nada. Mas ele manteve a consistência do conteúdo dele, né? Um conteúdo sempre muito parecido. Manteve a frequência, fez. Que tem até, os primeiros vídeos dele, ele era até menor, né? Porque ele deve ter o quê? Uns 16 anos, sei lá. Não sei, deve ter uns 16, 17 anos, sei lá. Mas tem uns vídeos dele assim que ele parece ter uns 14, 15 anos. Ele fez durante bastante tempo. Mas ele poderia ter olhado e pensado, putz, já tem outros caras que chegaram lá, não tem espaço para mim. Mas a rede social ela é muito democrática. Se você aparecer da forma certa e as pessoas quiserem interagir com o seu restaurante, com aquele seu produto, gostarem daquilo que você está fazendo, vai funcionar. Isso aí que você falou é legal, você falou a forma certa. Aí a pessoa que está assistindo esse podcast deve estar falando assim, mas qual que é a forma certa? Cara, isso vai ser tema para outra live, mas não importa qual é a forma certa, o importante é se você está fazendo, se você está agindo. Se você não faz, eu tenho certeza absoluta que você não vai aparecer para ninguém, suas vendas não vão aumentar porque você está no sistema passivo. Se você não está nem fazendo, você não tem que estar preocupado em fazer perfeito, né? Como é que você vai se preocupar de uma coisa que você não está fazendo? Mas eu tenho vergonha de aparecer, eu não sei o quê. Eu sei que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque é tema para outro podcast. Que, inclusive você nem precisa aparecer, Você nem precisa aparecer, você precisa ter a venda ativa, você precisa agir, você precisa sair da inércia. Agora você está começando a entender que é a sua mente, não são fatores externos, né? E isso eu consegui entender lá atrás, né? Nós conseguimos entender lá atrás. Porque eu também era cheio de mimimi, né? Eu era perito em justificar o meu mau resultado. Então acho que deu para resumir bem, né? Qual que é a diferença entre a venda passiva e a venda ativa. Se a pessoa não entendeu isso ainda, volta lá o começo do vídeo. E assiste tudo de novo. Assiste tudo de novo. Eu acho que deu para entender legal. Deu para entender que no mundo de hoje, em que você tem cada vez mais
pessoas, marcas, né? Principalmente que a gente está falando de marcas, não está falando necessariamente de pessoas, mas marcas competindo pela atenção das outras, e a gente tem um meio em que uma marca que tem uma barraquinha na esquina lá no Paraná pode aparecer para o mundo todo. O mundo inteiro. Enquanto a gente não tinha isso antes, você tem Sim. uma oportunidade muito grande, mas você também tem um desafio muito grande. Que o desafio é não deixar o bonde passar, você se adaptar o mais rápido possível a essa nova realidade, entender como é que funciona esse processo de venda ativa, entender como é que funciona cada uma das redes sociais, entender qual conteúdo eu faço, né, em cada uma das redes sociais, qual conteúdo eu posto, como eu posso destacar o meu restaurante aqui para vender mais, no nosso caso que a gente fala através do delivery, mas muitas vezes o pessoal que tem físico, né, espaço físico também, a gente tem alguns alunos que têm espaço físico também, ele começa a vender mais pelo delivery e por consequência começa a ter salão cheio também. Não é o objetivo principal, mas por consequência dele estar usando as redes sociais, dele tá aparecendo mais. Correta. Exato. Muita gente pede pelo delivery a primeira vez e depois fala, deixa eu ir lá conhecer pessoalmente. E vai pro salão também. Então, é uma consequência boa, né? Uma consequência boa. Tá finalizando o podcast? Tá. Então, antes de finalizar o podcast, eu quero dizer para você que a forma também de você passar esse conteúdo aqui de muito valor, porque eu assisti o podcast, eu também sou dono de restaurante, eu estou fazendo um podcast, estou assistindo, estou aprendendo, porque nós vamos ser eternos aprendizes, não é porque eu sou professor, não tenho nada para aprender, eu aprendo todos os dias, e até mesmo o que a gente está falando, ensinando, a gente aprende e coloca em prática. Então, você está vendo aí um nome aí, inscreva-se, né? Inscreve no nosso canal aí, clica aí, você não vai pagar nada, é de graça, né? Por enquanto. Por enquanto, tem aí, compartilhe, você pode compartilhar também. Tem muitas pessoas que precisam chegar a essa informação, elas estão na inércia, elas estão paralisadas, elas estão procurando uma saída, né, para o seu comércio. E geralmente o dono de restaurante conhece outro, né? Exatamente. Então, compartilha aí, você não vai gastar nada, cara. Investe aí na vida de outra pessoa, que você vai ser abençoado, você vai ser próximo por causa disso aí. E acompanhe nosso conteúdo aí, com certeza aí você tem muito conteúdo gratuito aí no Delivery 50K no YouTube, você vai aprender bastante. Então se inscreve, compartilha, ativa esse sininho aí, porque você ativando esse sino, o YouTube entende que vai entregar mais para mais pessoas aí também. Exatamente. E muitas pessoas estão precisando desse conteúdo, não é isso, Léo Siqueira? Então foi isso, até a próxima. Até a próxima. E vamos, depois a gente vai divulgar, a gente vai sempre divulgar lá no nosso Instagram, que é @delivery50k, vai aparecer aí, vai estar na descrição também, a gente vai estar sempre divulgando lá qual vai ser o tema do próximo podcast. Então, se você quiser saber qual vai ser o tema do próximo podcast, segue a gente lá no Instagram também. E um detalhe importante, acompanhe o conteúdo e aplica, e você já vai começar a ver os resultados. Isso aí. Valeu. E até a próxima. Um abraço. Tchau.